Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar de antagonismo nos filmes. O que isso significa? Significa forças contrárias ao desejo do seu protagonista. O protagonista é quem tem um desejo e o antagonista é quem bloqueia aquele desejo, tá? Nem todo antagonista é um vilão. Assim que a gente pensa em antagonista, a gente já pensa logo no Darth Vader. Nem todo antagonista é um vilão. No geral, os vilões, de fato, são os antagonistas da história, tá? Mas não são sempre os únicos antagonistas, tá? E nem todo antagonista é um vilão. Então, vamos falar um pouquinho disso, tá? O conceito de conflito é o conceito de desejos que se opõem. Então, a pessoa que vai bloquear o desejo do seu protagonista não é necessariamente uma pessoa má. Inclusive, pode e deve ter motivações para querer bloquear aquele desejo, tá? Então, tanto o nosso protagonista quanto o antagonista tem que ter um desejo, porque senão esse antagonismo não funciona muito bem, tá? O seu filme talvez não tenha um antagonista. Talvez ele tenha forças antagônicas ao seu protagonista. Nem todo filme tem um personagem que vai bloquear o tempo inteiro o seu protagonista. Isso não tem problema. Quando isso acontece, a gente tem que dar alguns outros jeitos de manter aquele conflito, tá? E a gente vai ver os exemplos aqui. Então vamos pensar em algumas coisas que podem servir de antagonismo, porque tudo bem, a gente está falando de gente, né? A gente está falando de personagens, outros personagens, mas essa não é a única coisa que pode servir de antagonismo para o seu personagem. Vamos olhar aqui alguns exemplos de outras coisas que podem servir de antagonista, mas para isso eu vou ter uma ajuda visual aqui. Se a gente olhar aqui para o centro desses círculos, a gente vai ver conflito intrapessoal, personagem com ele mesmo. O nosso próprio personagem pode ser o antagonista da história? Pode, talvez em alguns determinados momentos. Talvez fique um pouco difícil isso sustentar o filme inteiro, mas com certeza pode, tá? Uns exemplos talvez até Dr. Jekyll e Mr. Hyde, por exemplo, ou filmes como, por exemplo, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, em que ele está lutando contra a própria memória. Né? It's a Wonderful Life, são filmes que é o personagem que ele mesmo é o seu próprio antagonista. Então, o nosso primeiro antagonista pode ser o nosso próprio protagonista, apesar de que a gente não sabe se isso consegue sustentar um filme inteiro, pode ser um pouco desafiador. Se a gente continuar vendo aqui os nossos níveis de conflito, o próximo nível de conflito é o conflito interpessoal, o conflito do nosso protagonista com pessoas próximas do seu círculo. Isso significa que um outro tipo de antagonista, e talvez o mais comum, seja um outro personagem. E porque esse é o tipo de antagonismo mais comum, a gente vai falar um pouco mais disso já já. É nos próximos que a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Quando a gente vê ali no conflito extrapessoal, alguns exemplos são instituições, sociedade, governo, autoridade. Quando a gente está aqui, muitas vezes o antagonista é representado por uma pessoa, mesmo que essa pessoa represente uma instituição. Por exemplo, em Sociedade dos Poetas Mortos, né, tem o pai de um dos personagens que representa a sociedade mais careta. Ou Um Estranho no Ninho, tem uma enfermeira que significa o sistema que quer oprimir o nosso protagonista. Mas não deixam de ser antagonistas que representam uma instituição. Então, nesse caso, é uma instituição ou autoridade servindo de antagonista. Um outro nível de conflito é esse último nível, né, que é o conflito Deus, natureza, monstros, tecnologia. Então, um outro tipo de antagonista pode ser a natureza, como em todos os filmes de Jurassic Park, 127 Horas, Titanic, O Dia Depois de Amanhã e por aí mais. Um outro possível antagonista é o destino, talvez um pouco mais comum nas peças antigas, nas peças gregas, tipo Hércules e Édipo Rei, mas a gente consegue ver isso nos filmes como Minority Report ou Edge of Tomorrow, que são filmes em que o destino é um grande antagonista. Feitiço do Tempo talvez seja um bom exemplo. Tá? Então esses são alguns outros exemplos de antagonista que não são um outro personagem. Quando a gente está pensando em um antagonista específico para o nosso filme, como a gente falou, tem algumas coisas que a gente tem que pensar, tá? Não é necessariamente se é bom ou ruim, mas sim por que esse antagonista não quer deixar o protagonista atingir o seu objetivo.
Então a gente tem que pensar que o nosso protagonista tem um objetivo e a gente tem que entender a motivação desse objetivo. Então a gente tem que entender por que esse antagonista não está deixando o protagonista atingir o seu objetivo. O antagonista também tem que ter uma motivação. E mesmo se o seu antagonista for um vilão, o antagonista tem que achar que está fazendo certo. Ele não faz mal por mal. Ele não está bloqueando o protagonista por teimosia. Tem uma razão específica para aquilo, tá? Um outro jeito da gente olhar para protagonismo e antagonismo é como uma disputa de poder. Porque talvez no início do filme os poderes entre protagonista e antagonista sejam equilibrados. E ao longo do filme talvez o antagonista ganhe mais poder. Tá? Então essa disputa de poder, e a gente vai assistir um exemplo daqui a pouquinho, é um jeito interessante da gente brincar com antagonistas, tá? O antagonista também tem que parecer um perigo real para o nosso protagonista de não conseguir atingir o seu objetivo. Senão a gente vai ficar bocejando, esperando ele chegar no final do filme. O antagonista tem que representar um real obstáculo, um real perigo, tá? Então, por isso que muitas vezes, quando a gente está pensando no antagonista, é quase o outro lado do nosso protagonista. É tudo que, por exemplo, o nosso protagonista gostaria de ser e não é. Essa noção de que o antagonista é um espelho, um outro lado do nosso protagonista, talvez um lado mais negativo do nosso protagonista, já é tão comum que já virou um clichê do cinema. Nós somos os mesmos. You are the same, you and I. Vamos assistir até alguns exemplos. Então, gente, não preciso dizer que mesmo que você desenhe o seu antagonista como um espelho negativo do seu protagonista, a gente não precisa ver no filme o nosso antagonista falando nós somos os mesmos, tá? Lição. Bom, então uma coisa que vocês vão perceber é que talvez o seu filme não tenha um antagonista só. Ou talvez esse antagonista ele não aparece muito durante o filme. Como, por exemplo, em filme que estão tentando pegar o bandido. O policial não vai encontrar o bandido, provavelmente, até o final do filme. Então, antes disso acontecer, o filme provavelmente vai trazer à frente alguns outros personagens que vão servir de antagonistas naquele momento. Um jeito bom de pensar nisso é em sequências. Cada sequência pode ter o seu próprio antagonista. Alguém que naquele momento tem uma motivação específica para bloquear o nosso protagonista. Tá? E aí a gente sempre pode pensar também em termos de disputa de poder. Pequenas disputas de poder ao longo do seu filme podem servir também como essa noção de uma força antagonista. Tá? Então agora eu queria assistir um exemplo onde eu vou um pouco comentar por cima do meu filme predileto, Silêncio dos Inocentes. Não quer ser Tubarão, mas é Silêncio dos Inocentes. Esse momento aqui, ele é logo depois da quebra do primeiro ato, tá? Onde Clarice é chamada para dentro da investigação. Então vamos pensar aqui um pouco no modelo desse filme. A Clarice tem um objetivo, que é pegar o Buffalo Bill, que é esse assassino, tá? Pra pegar o Buffalo Bill, ela tem a ajuda do Hannibal Lecter. Então, o Hannibal Lecter, apesar dele ser um dos maiores monstros desse filme, não é o vilão desse filme. Na verdade, ele é o mentor da Clarice. E quando a Clarice está tentando pegar informações do Hannibal, existe um antagonista para essa própria história, que é o dono do hospital psiquiátrico no qual o Hannibal Lecter vive. Então, até nessa pequena dinâmica, existe o seu próprio antagonista. Olha que interessante, tá? Não é o Hannibal, mas não é isso que eu vou falar, tá? Eu vou mostrar aqui esse exemplo. Ela é chamada para essa investigação e olha quem vai servir de antagonista aqui para ela nessa sequência. O próprio chefe dela, que é o parceiro dela. Então, eu vou explicar como isso vai acontecer. Vamos assistir junto. Aqui a Clarice foi chamada pelo seu chefe para fazer parte oficialmente desse caso. Esse é o chefe dela e vamos perceber que logo de cara eles já são apresentados de forma um pouco igual visualmente, lado a lado, e ele está compartilhando coisas com ela sobre esse caso. Agora, aqui já tem uma pequena diferença. Ela está no banco de trás, ele está no banco da frente.
Ele não tá mais de igual para igual. Aqui ele já tá numa posição de superioridade. E ele tá fazendo perguntas para ela sobre o que ela acha sobre esse caso. E não tá dando toda a informação que ele já tem, ele tá testando ela. Então aqui a gente vê, até visualmente, que ele tem um pouco mais de poder sobre ela. Então nesse sentido é uma pequena disputa de poder. Ele não tá bloqueando o objetivo dela nesse momento, mas ele já é uma plantinha de algum conflito aqui. Vamos ver mais adiante. Aqui eles chegam para a autópsia. Aqui é um dos vários momentos em que a Clarice é apresentada como a única mulher no meio de um monte de homens, tá? Isso é importante porque aqui nesse momento ele levanta um pouco essa questão e ele faz um comentário um pouco machista no sentido de que não, tem uma mulher aqui nesse lugar, não vamos falar de coisas muito chocantes. Ele fala isso, o próprio chefe dela fala isso na frente de outros policiais. Aqui ela já começa a ficar um pouco incomodada e aqui a gente consegue sentir um antagonismo. Como é que ele chama essa mulher para fazer parte desse caso e assim que eles chegam ali, ele faz um comentário machista falando: não vamos falar dessas coisas tão chocantes na frente de uma mulher. Então vamos pensar um pouquinho em termos de sequência. Essa sequência começa logo depois que Clarice é chamada para o caso, tá? E a pergunta dramática dessa sequência é: Clarice vai se provar útil para essa investigação? Então quem serve de antagonista nessa pequena sequência é o seu chefe. E essa cena, a cena da autópsia, é o clímax dessa sequência porque ela vai responder esta pergunta dramática. Clarice está sendo útil para essa investigação ou não? E logo, logo a gente vai ter essa resposta. A resposta vem logo aqui, quando ela faz uma descoberta muito importante para a investigação de que há algo na garganta dessa menina. E isso vai prover novas pistas que eventualmente, etc., levam ao clímax do filme. Então aqui a gente tem a resposta da pergunta dramática dessa sequência. Clarice vai se mostrar útil? E a resposta é sim. E, gente, assim como em filmes, com o clímax da sequência não vem o fim da sequência, tem uma pequena resolução. A gente precisa entender se a disputa de poder entre esses dois foi resolvida. Visualmente já me parece que sim, né? Eles estão um do lado do outro, já não tem uma diferenciação. Apesar dele estar na frente e ela atrás, ele está virado para ela, em contraste com o início da sequência, né? E não só isso, ele tá falando: eu sei que você não gostou quando eu falei que você não ia gostar, que você era uma mulher. Você sabe que eu só falei aquilo pra despistar eles. E ela fala: eu sei, mas importa da mesma forma, não gostei. E ele falou: desculpa. Ou seja, o poder foi reequilibrado, vocês estão vendo um bônus aí. Um outro filme que faz isso muito bem, em um gênero completamente diferente, é 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Esse filme tem como protagonista o Cameron, tá? E o objetivo dele é namorar a Bianca. E a motivação dele é ele estar completamente apaixonado. Em algumas comédias românticas, o objeto do desejo é o antagonista porque não quer namorar o protagonista. Mas não é o caso aqui. A Bianca também gosta do Cameron e ela quer estar com ele. E ela tem o seu próprio obstáculo, que é a irmã, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, quem é o antagonista dessa história de amor? Se ele quer estar com ela e ela quer estar com ele, quem é que está interferindo nesse desejo? Esse filme tem alguns antagonistas e eles, em diferentes momentos do filme, vão servir de antagonista para o filme, que é um pouco a lição de hoje. Talvez seu filme não tenha um vilão ou um antagonista, mas vamos ver como esse filme faz. Um dos antagonistas é o pai das meninas. Ele é obstetra do hospital público local, ele tem pânico das filhas engravidarem e por isso ele tem uma regra super rígida onde ele não deixa as filhas namorarem de jeito nenhum. Em algum momento, ele abre uma pequena exceção a essa regra para deixar a vida e o filme um pouco mais divertidos. E qual é essa exceção? Se a irmã mais velha de Bianca, a Cat, arranjar um namorado, aí sim a Bianca pode namorar. E isso é um problema por quê? Porque a Cat tem a sua própria regra de que ela não namora. Por quê? Qual é a motivação dela? Traumas do passado. Então ela é uma antagonista, tanto do desejo de Bianca de estar com Cameron, quanto do Cameron de estar com a Bianca. Então ela também serve como antagonista. Em algum momento ela ganha a própria subtrama dela, onde ela passa a namorar o Heath Ledger.
E esse cara aqui, ele é o típico vilão, ele é o babaca dessa história. Ele também é antagonista. Por quê? Porque ele quer a mesma coisa que o Cameron, protagonista. Ele quer namorar a Bianca. Por quê? Porque ele é vaidoso e ela é a menina mais desejada do colégio. Apesar dele ser o seu típico vilão, ele não é o único antagonista dessa história. Em algum momento também ele vai ser usado como uma ferramenta na jornada do próprio Cameron, tá? E como é que ele faz isso? Ele convence esse cara aqui a namorar a irmã mais velha de Bianca. E esse aqui maravilhoso, Rest in Peace, Heath Ledger. Ele não é o antagonista dessa história, ele é apenas um personagem que está em conflito com outros personagens, mas ele em nenhum momento é um claro antagonista nessa história. Não estou mais descabelada. Bom, espero que isso tenha sido útil. Só para encerrar, só lembra que sempre você quer ter o máximo de conflito no seu filme possível. Então, mesmo que você não tenha um antagonista, a gente sempre quer explorar o máximo de conflito entre os personagens. E lembra que eles estarem em conflito não significa que eles são inimigos, que eles se odeiam, que um é um vilão, que um é malvado. Só significa que, meu cachorro, em determinados momentos, um tem um desejo conflitante com o outro. Tá, gente? Espero que isso tenha ajudado vocês. Qualquer coisa me chama lá no Instagram ou comenta aqui no vídeo. Tchau!